É bom estarmos aqui mais uma vez. Minha voz está meio esquisita, gente, mas é crise de sinusite, tá? Fiquem tranquilos que já foi ao médico, já está tudo certo. Amém. Com crise de sinusite, mas não destruídos, né? Minha esperança é agora, né? Que não vai ter nada disso. Muito melhor que hoje não ter doença respiratória, né? Isso aí vai ser um alívio. Vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, dando sequência ao nosso estudo. Mateus 6. Entramos num dos capítulos mais conhecidos de Mateus, por diversos fatores. É o capítulo que vai falar, que traz, né, o ensinamento de Jesus a respeito da oração e com isso Pai Nosso, que é a oração mais conhecida de toda a fé cristã. A gente tem os ensinamentos a respeito da ansiedade, a não andar ansioso com as coisas, a confiar no Senhor. Então é um capítulo bem conhecido e hoje nós vamos meditar apenas do verso 1 até o verso 18. Vou fazer a leitura aqui e peço sua atenção. Diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o Pai de vocês que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E assim, o seu Pai em secreto, e assim o seu Pai em secreto e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra fala nos nossos corações. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor, mais uma vez,
e instruir, Pai, a tua igreja através da tua palavra, que o Senhor possa dar a minha vida, que o Senhor possa nos abrir, Pai, nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Amém. Que teu nome seja glorificado, Senhor, e que a tua igreja seja edificada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 A gente começou, né, os estudos do livro de Mateus e acho que 2 ou 3 aulas atrás, 4 aulas atrás, na verdade, nós entramos no Sermão do Monte, que é um dos sermões mais famosos, se não mais famoso de Jesus, quando ele, ali ainda no início do seu ministério, né, depois de chamar os 12 discípulos e fazer sinais, que fez com que muitos acreditassem que ele era o Messias, lá no começo do capítulo 5, o texto vai dizer que as multidões se aproximavam de Jesus, e quando Jesus viu isso, quando ele viu essas multidões se aproximando, então ele se assentou e começou a ensinar aquelas pessoas. Né? A gente sabe que... Perdão. É sinusite, eu juro. A gente sabe que a maior preocupação de Jesus era instruir os 12, porque seriam eles que iriam propagar aquilo que Jesus estava dizendo com mais eficiência. Mas também sabemos que muitas pessoas se juntaram ali para ouvir aquilo que estava sendo ensinado por Jesus. Então ali Jesus começa esses ensinamentos e ele inicia falando a respeito das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. Então a gente tem esse início do Sermão do Monte ali, as bem-aventuranças. Depois a gente tem Jesus ensinando um pouco mais a respeito das leis de Deus, né, que eram assuntos que geram muita dúvida no coração daquelas pessoas. A gente viu isso nas últimas 2 aulas. O esclarecimento de Jesus, né, mais aprofundado a respeito das leis que Deus deu a Moisés. E agora a gente entra num aspecto da vida prática religiosa. Jesus agora ele vai ensinar 3 práticas que são as 3 práticas mais importantes da fé e que eram as 3 práticas mais importantes da fé judaica. Então Jesus ele vai pegar essas 3 práticas, esses 3 sinais de religião, daqueles que seguem uma religião, e ele vai, a partir disso, orientar os seus discípulos e também aqueles que estavam ouvindo ele, como eles deveriam fazer essas coisas. E quais são, então, essas práticas? Bem, as esmolas, né, a gente pode chamar aqui de boas obras ou caridades também, porque a nossa percepção de esmola é um pouco limitada, a gente acha que de respeito só a dar dinheiro para o mendigo. Não é isso, são as boas obras de modo geral, então a gente pode chamar de boas obras ou caridades também. Ele vai ensinar a respeito da oração, que é a outra prática, e também a respeito do jejum. Então, essas 3 práticas são temas extremamente importantes para aqueles que queriam seguir Jesus e também são importantes para nós, hoje que somos seus seguidores. Então, vamos estudar também hoje a prática da caridade, da oração e do jejum. E existe uma conexão que é muito importante entre essas 3 práticas. E é interessante que a gente faça essa conexão logo aqui no começo, porque ela vai nortear basicamente todas as orientações de Jesus a respeito dessas práticas. A gente percebe uma conexão entre essas três ações, que é a seguinte: é você fazer essas 3 coisas, mas para o seu Pai que está em secreto. A gente tem uma conexão entre essas 3 práticas, que todas elas citam isso, né? Então, quando você for dar esmola, faça, mas sem que ninguém saiba, porque o seu Pai vem em secreto e vai te recompensar. Quando você for orar, ore ao seu Pai que está em secreto e ele te dará a recompensa. Né? Quando você for jejuar, jejue ao seu Pai que está em secreto e ele dará a recompensa. Então, existe essa preocupação de Jesus quanto à motivação
dessas ações, a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que o nosso ego, o nosso interior é muito vaidoso. E até as melhores práticas, até aquilo que é extremamente piedoso, pode se tornar para nós um motivo de vaidade e de orgulho. E a parte mais perigosa disso tudo é que muitas vezes a nossa intenção é boa, né? A nossa motivação, a gente começa com uma intenção boa, mas o tempo vai passando e a gente vai sofrendo algumas variações, porque a gente vai ouvindo alguns elogios, a gente vai ouvindo alguns comentários, e com isso, muitas vezes a gente vai se envaidecendo e a gente vai se tornando aquilo que Jesus vai chamar de hipócritas no texto. Então, se essas práticas devem fazer parte do nosso cotidiano, existe uma maneira certa de fazer essas coisas. Não é só fazer por fazer ou fazer com desejo errado. Cristo nos ensina a maneira certa de fazer essas três coisas, sempre tendo em mente que o nosso coração deve estar em Deus, para a glória de Deus. Amém. A nossa preocupação maior deve ser, através dessas práticas, levar a glória para o nome de Deus. E para que isso aconteça, a gente vai ver aqui no decorrer do estudo que não é necessário que outras pessoas validem isso. É apenas necessário que o nosso Pai, que vem em secreto, observe, e Ele mesmo nos dará a recompensa, porque é Ele quem precisa ver, porque a glória é para Ele. E, bom, assim como a gente fez nas últimas aulas, que a gente foi tratando aqui ponto a ponto, a gente vai fazer o mesmo hoje, para a gente poder absorver da melhor maneira aquilo que Cristo exige de nós. Então, a partir disso, a gente vai refletir com base em três perguntas, né? Como praticar a caridade, como devemos orar e como devemos jejuar, né? Como devemos praticar a caridade, como devemos orar e como devemos jejuar. Uma outra coisa que é importante a gente ter em mente é o seguinte: nós, cristãos, a gente tem o costume de separar, né, aquilo que a gente pode ou não pode fazer da seguinte forma: é ou não é pecado, né? A gente, ainda mais quando a gente quer algum tipo de aprovação ou de validação para fazer alguma coisa que a gente até sabe que é errada, mas que a Bíblia não é explícita ao dizer se é pecado, se não é, a primeira coisa que a gente pergunta é: será que é pecado? Porque a gente sabe que a Bíblia não diz, então a gente só quer uma validação para fazer. E a gente, com essa compreensão de o que é, se é ou não pecado, a gente acaba caindo num erro grave, porque a Bíblia, ela nos ensina que, além de viver uma luta contra o pecado, né, além de a gente viver lutando contra o pecado, a gente deve viver uma vida de sabedoria, a gente deve viver uma vida de prudência. Então, muitas coisas não são necessariamente pecado, mas são tolice. Quando a gente pega, por exemplo, o livro de Provérbios e Eclesiastes, esses dois vão tratar de pecado, mas também da vida de sabedoria, de como viver de modo sábio. Então, nem sempre as respostas para nossas perguntas, se é pecado ou não, são suficientes. A gente deve perguntar: mas será que é sábio fazer isso? Será que é correto fazer isso? E por que eu estou falando isso? Porque alguém poderia perguntar: bom, é pecado dar esmolas e alguém vê? Pecado não é. Agora, será que isso é sábio? Será que é sábio da nossa parte fazer isso para que outras pessoas vejam? É pecado que eu ore em público? Bom, pecado não é. Então a gente tem que, é bom a gente ter essa compreensão também, antes de entrar no texto, que os assuntos aqui tratados não são necessariamente, não são inicialmente pecado, né? Depois se torna pecado, porque a vaidade do nosso coração acaba se tornando pecado, mas inicialmente não é pecado, mas também não é sábio. Então é importante também a gente ter a compreensão de que a vida cristã deve ser uma vida que a gente luta contra o pecado, mas também uma vida que a gente busca viver com sabedoria. Então, a partir disso, a gente vai compreender melhor aquilo que Jesus tem a nos ensinar. Então, primeiro ponto, aqui até aqui tudo bem? Primeiro ponto, a gente vai tratar então de como praticar a caridade. Eu vou ler de novo, verso 1 ao 4. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, porém, vocês forem dar esmola, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros.
em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vem em secreto dará a recompensa. Como nós dissemos, dar esmola, assim como praticar o jejum e também orar, faziam parte das 3 principais obrigações de um judeu piedoso. Observar essas práticas, né, e levar isso a sério era um dever de todo judeu. Mas o que a gente vai notar aqui é que até as práticas mais piedosas podem se tornar, podem se corromper pela vaidade e pelo orgulho do coração humano. E qual é o primeiro erro cometido aqui pelos hipócritas? O primeiro erro é que eles praticam as obras de justiça diante dos outros. E eles o fazem propositalmente, né? O texto vai dizer que evitem praticar as obras de justiça para serem vistos. Isso existe uma forma de você praticar que é errada, que é a forma de você praticar para ser visto, com o desejo de ser visto. Então, quando a gente pratica as obras de justiça, a gente deve fazer isso de modo que o reino de Deus se estenda através de nós e que o nome de Deus seja glorificado. Só que quando a gente pratica essas coisas para que a gente seja visto fazendo isso, e é isso que Cristo queria ensinar para os seus discípulos, quando você pratica isso para ser visto, é muito mais fácil que você receba a glória do que Deus receba a glória. Porque você vai ficar com aquele ar de boa pessoa, aquela pessoa que pratica o bem, né? Uma pessoa tão generosa, que como a gente já falou, você ser visto fazendo isso não é um pecado por si só. Isso não é pecado. Às vezes acontece. Agora, você fazer isso para ser visto, com o desejo de ser visto para trazer glória para si, é onde mora o perigo, porque as nossas ações devem refletir glória para Deus somente. E Jesus estava aqui falando sobre coisas que estavam acontecendo, né? As pessoas estavam naquele contexto vivendo dessa maneira. A fé judaica, ela não passava de um conjunto de regras que era seguido por um grupo, e esse grupo que seguia essas regras, eles faziam questões de ser vistos. Eles tinham o desejo de servir de exemplo, mas principalmente de que eles fossem vistos para que eles recebessem essa glória dos homens. E quando a gente olha para o capítulo 23 de Mateus, peço que você avance um pouquinho aí. Capítulo 23, verso 1 ao 5. Olha o que Jesus vai dizer, censurando aqui os escribas e fariseus. Então Jesus dizia às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Então, olha aí o que Jesus está condenando, né? Ele está dizendo, olha, os fariseus, quando praticam as boas obras, eles praticam essas coisas a fim de serem vistos. Então, Jesus não estava aqui falando de uma coisa que ia acontecer, né? A partir de agora, vai começar a aparecer uma turma aí que está praticando algo. Não, isso era uma coisa que era real, estava acontecendo. Já existia um grupo de pessoas, né, que eram os líderes religiosos, que faziam essas coisas a fim de serem vistos. E aí a gente tem um problema. Porque se eles são líderes religiosos, significa que eles são um exemplo, eles são um modelo. E se eles são um modelo, significa que todo mundo que vê eles fazendo aquele tipo de coisa, eles provavelmente iriam imitar. Então o desejo deles seria ser igual àqueles líderes que estavam praticando aquelas coisas. Então Jesus diz, olha, não façam como eles. Por quê? Porque
eles dizem fazer, mas não fazem, né? E quando fazem, fazem para serem vistos, para trazer glória para si. Então, perceba que a prática das obras de justiça devem ser praticadas de modo sábio. Existe uma maneira certa de fazer as boas obras. Agora, fazer as boas obras, praticar a caridade, é uma opção para o cristão? Não. Por que não é? Porque Jesus diz, quando, pois, você der esmola, isso é, não é se você der esmola, né? Se você quiser dar esmola, dê, né, sem que ninguém saiba. Não. O texto diz, quando você for dar, isso é, você tem que fazer, tem que praticar. Quando, porém, você for fazer, não fique colocando trombetas, né, como fazem os hipócritas e tudo mais. Jesus segue a mesma temática de que seus seguidores não deveriam chamar atenção para eles, né, na prática da caridade, porque os hipócritas é que fazem isso, e a gente pode aqui refletir um pouco sobre o que é o hipócrita, né? Quem são esses hipócritas que Jesus está aqui falando? A origem dessa palavra no grego significa se esconder atrás de alguma coisa, né? Isso surgiu porque, primeiramente, esse termo era dado aos atores do teatro, que se escondiam atrás de máscaras. Então, a gente conhece, né? A gente já viu alguns retratos daquelas máscaras que têm sorriso, outras máscaras que estão chorando, e são até o símbolo, né, do teatro. E não necessariamente que o ator, por trás da máscara, estava expressando aquilo que a máscara expressava, né? Então a máscara poderia estar lá com um sorriso enorme e o ator, por trás da máscara, está até chorando. Então o termo hipócrita, ele tem essa origem, né? É você se esconder atrás de alguma coisa que disfarça a sua real aparência. E obviamente que depois, né, posteriormente, esse termo foi usado para se referir àqueles que agiam com falsidade, né? Aqueles que fingiam ser uma coisa que não eram de fato. Então esses eram os hipócritas. Então por isso Jesus escolhe esse termo, porque aqueles que queriam ser vistos nas práticas de justiça, fazendo as práticas de justiça, eles faziam isso para trazer glória para si, né? Para se promover, para provar para os outros a sua espiritualidade, com uma tentativa de se afirmar, né, de dizer para o outro, olha como eu sou espiritual, estou aqui praticando boas obras, né? Olha aqui o que eu estou fazendo, olha como eu sou mais elevado, sendo que no interior de cada homem isso não é necessariamente verdade. Aquilo que nós fazemos no nosso exterior não reflete o nosso interior. É muito mais fácil a gente dizer que faz, ou a gente fazer no exterior, do que ter o nosso coração e a nossa mente transformados. E é por isso que os hipócritas, eles não recebem da parte de Deus nenhum galardão. Porque, como diz o texto, eles já receberam essa recompensa. Porque se a intenção desses hipócritas é mostrar para os outros a sua espiritualidade, é mostrar para os outros o quanto eles são espirituais e como eles estão próximos a Deus, né, por praticar as boas obras, eles já receberam a glória deles, que é a glória dos homens. Porque se tem uma coisa que vem fácil, é a glória dos homens, né? A gente, né, ainda mais nesse ano que a gente passou por eleições, a gente vê muito isso, aquelas pessoas que fazem boas obras e tal, e vão nas comunidades, e levam a cesta básica, e tira foto, e a gente pensa, caramba, que pessoa boa, né? Que cidadão bom. O ser humano é isso, a gente leva essa glória para outro ser humano facilmente. E essas pessoas que recebem dos homens a glória, de Deus não recebem nada, porque o fim deles era esse, era receber a glória dos homens. Então, é por isso que o texto vai dizer que eles já receberam a recompensa deles. Então, da parte de Deus, nada recebem, porque o que eles queriam era a glória dos homens. Eles fizeram o que fizeram para receber a glória dos homens. E como isso se torna ainda mais evidente, né, numa sociedade que nós vivemos hoje, né? Como isso se torna mais evidente numa sociedade onde a gente tem redes sociais e etc. A gente vê diversas vezes, né, principalmente no meio das celebridades ali e tal, faz qualquer coisa, tem que tirar a foto, tem que fazer um vídeo, né? Se vai na comunidade, tem que registrar, tem que mostrar o que está fazendo.
E quando a gente olha para a palavra de Deus, é tudo tão distante daquilo que a gente vê. Parece que são dois mundos opostos, né? E fato é que isso também acontece com a igreja, né? O que a gente mais vê hoje é essa necessidade de ter que aparecer, de ter que mostrar o que está fazendo. Quando Cristo nos ensina que a gente deve fazer para a glória de Deus, né? Fazer de maneira que a nossa mão esquerda não sabe o que faz a nossa mão direita. Então, a gente já viu até aqui como a gente não deve praticar as boas obras, que é essa maneira onde a gente busca a glória dos homens. Então, qual é a maneira correta de se fazer? Qual é a maneira correta de se praticar as boas obras? Perdão, só antes de você entrar nesse ponto aí, só em relação à questão que você colocou se facultativo, ou seja, se é opcional para o cristão fazer o bem, né, a gente me lembrei do texto aqui da pregação de Pedro, quando ele fala sobre Jesus, e ele diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, com poder, andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, fazendo o bem, ele andou por toda parte fazendo o bem. Se nós somos imitadores de Cristo, né, então, como imitadores de Cristo, o nosso dever é básico como cristãos é também fazer o bem. Sim. Independente de quem quer que seja. Então, isso é um ponto. O outro ponto, em relação à questão das obras de justiça, que ele coloca, me chamou a atenção também por fato de que as obras de justiça aí, elas são colocadas como atos de misericórdia, né, que denunciam também, ao mesmo tempo, a injustiça social que existe no mundo. Sim. Né? Então, a gente não precisa, ninguém precisa estudar Karl Marx ou se tornar comunista ou socialista para admitir e também para confessar que existe injustiça social no mundo, sim. Né? A distribuição de renda não é igual para todos, isso que é verdade. Agora, você não precisa ser socialista nem comunista para poder denunciar isso e para poder trabalhar contra isso. Sim, com certeza. E só para completar, né, Tiago também diz que a fé sem obra é morte. Com certeza. E é importante esclarecer porque sempre tem um crente mais esperto, né? Bom, então se existe um jeito errado de praticar as coisas, é melhor não fazer, né? Isso aqui não é opcional. Aquele que serve ao Senhor, ele deseja fazer o bem, né? Como o pastor Claudinho aqui enfatizaram, porque isso faz parte da fé cristã e também porque somos imitadores de Cristo. Mas então, qual é a maneira correta de praticar as boas obras? Particularmente, irmãos, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que o anonimato é uma bênção. Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que não ser famoso, não ser reconhecido socialmente é uma dádiva. Porque quando a gente lê esses estudos aqui, quando a gente vê esses ensinamentos de Jesus, a gente percebe que para quem tem fama, isso aqui está muito mais difícil, né? Para quem vive debaixo dos holofotes, praticar isso aqui deve ser muito pior, porque quem é famoso não consegue dar um passo, né? Sem ser fotografado, sem ser visto. Então, agradeça a Deus pelo anonimato, por ser alguém desconhecido. Isso é uma bênção. E por que eu estou falando isso? Porque o senso comum, irmãos, é de que a fama e o reconhecimento são sinônimos de sucesso. E ainda mais quando a gente fala sobre fazer o bem, né? Todo mundo quer ser visto fazendo o bem. Quem é que não quer? Né? A gente não quer ser visto fazendo uma besteira, mas fazendo o que é bom, todo mundo quer. E por que a gente quer fazer isso? Porque lá no fundo a gente pensa que a gente precisa ser validado nas nossas ações. A gente precisa, se a gente faz alguma coisa, a gente precisa de uma validação. Então, se eu fiz alguma coisa, alguém precisa ver para validar e para provar que eu fiz aquilo ali. E é interessante porque Cristo nos ensina algo diferente, né? Ninguém precisa ver. Por quê? Porque quem precisa ver é Deus e Ele vê em secreto. Amém. Uma das minhas frases preferidas do livro do Senhor dos Anéis diz o seguinte: ações não valerão menos porque não foram elogiadas. Ações não valeram menos porque não foram elogiadas. Isso é,
não é porque você não foi elogiado, não é porque você não recebeu aplauso, que a sua ação, que aquilo que você fez tem um valor menor. E quando a gente olha para a palavra de Jesus, a gente percebe que, na verdade, nossas ações valem mais se não forem elogiadas. Porque, sendo assim... Oi? É interessante, o próprio Jesus, quando começava a multidão, ele se elogiava. Exatamente. Porque quando a gente não recebe elogio, né, quando a gente não recebe essa validação, a gente tem a consciência de que aquilo não foi feito para a glória pessoal, mas para a glória de Deus. A nossa única preocupação na prática das boas obras deve ser fazer a vontade de Deus para que Deus seja glorificado. Então, nossas ações não valem menos porque não foram vistas ou não foram elogiadas. Nossas ações valem a partir da motivação do nosso coração. Quando Deus olha o nosso coração, e é Ele que deve aprovar ou não nossas ações. Portanto, mais importante do que receber elogios ou validações, é necessário saber qual é a motivação por qual estamos fazendo aquilo que fazemos. É interessante a linguagem que Jesus vai usar, né? Quando ele fala que uma mão deve saber o que a outra faz, porque isso enfatiza o quão criterioso deve ser esse ato, né? O quanto a gente deve levar isso a sério, porque a distância para uma mão e outra é curtíssima, né? Então, se nem a minha mão direita pode saber o que faz a minha mão esquerda e vice-versa, isso significa que a gente tem que levar isso que o critério para levar essas coisas é muito rigoroso, né? A gente deve ter muito zelo a respeito dessas práticas para que a gente não receba a glória que é de Deus. Sim, agir com prudência. Então, Jesus estava ensinando justamente isso, que ninguém precisa validar as boas obras, as práticas de justiça, porque aquilo que é feito por amor ao próximo não precisa passar por nenhum tipo de aprovação para que essa ação tenha algum valor, né? A verdadeira recompensa, a recompensa com a qual a gente deve se preocupar, é a recompensa que só Deus pode dar, e ela é dada àqueles que entendem que o ato de dar alguma coisa, ou de praticar as boas obras, elas devem ser uma ação de amor que estende o reino de Deus até a vida do próximo. E assim o nome de Deus é glorificado. Amém. As obras de justiça devem ser praticadas, então, como? Em secreto, né? De modo anônimo. E assim, o nosso Pai que está em secreto nos dará a recompensa, porque é Ele quem precisa ver, é Ele que valida nossas ações. E digo mais, até mesmo quando a gente faz algo em secreto, ainda ali a gente tem que ver qual é a motivação do nosso coração. Porque mesmo fazendo em secreto, é possível que o nosso ego ainda esteja lá dentro, ó, tu é bom mesmo, hein, cara? Sabendo que o problema não é o elogio. O problema, não, é o anseio pelo elogio. Exatamente. É a necessidade que a pessoa tem de receber o elogio. E isso é o problema. Aí que está o problema. É a necessidade da validação, né? De você querer atrair esses olhares, né? Mesmo porque nós temos que testemunhar. Como é que se testemunha? Praticando as boas obras, levando a boa nova, praticando as boas obras, levando a boa nova. E aí a gente lembra de Babel, né? Qual foi a motivação deles de construir tudo? Deus mandou se espalhar e eles falaram, não, mas vamos nos ajudar para que nosso nome seja famoso. Né? Então, muitas vezes, a desobediência inicial mostra a motivação que a gente tem de determinadas situações. Mas se alguém vê, seja para Deus. É como a gente falou no começo, é pecado alguém ver? Não. Né? É pecado alguém elogiar? Não é. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Né? O que isso vai gerar no nosso coração? Né? Ou, se nós desejamos isso, é aí que mora o perigo. Né? A primeira palavra que a gente vai ouvir quando chegar na presença de Deus é um elogio. Né? Bem feito, servo bom e fiel. Então, o problema não é o elogio. Sim. O problema é o anseio, a necessidade. Sim. E isso é só, né? Quando eu era adolescente e tal, quando eu li esse texto, alguém me elogiar, eu já não queria mais que elogiasse, eu ficava mal, porque isso que o pastor falou é bom, porque
Você precisa aprender a receber o elogio e passar para quem de direito, né? Sim, sim. Para a glória de Deus, né? Então, às vezes eu fazia as coisas correndo, saía para ninguém falar nada, porque aquilo me fazia mal tremendo. Hoje em dia eu já entendo, como o pastor falou, que o elogio ele é bom e aceitável. A gente precisa, inclusive, aprender a fazer elogios também. Sim. E passar a glória para Deus. Com certeza. Perdão, a gente tem exemplos práticos, né? Que a gente observa constantemente. Você vê o jogador de futebol, quando ele faz o gol, que ele sai assim, ó. Aí no dia seguinte ele aparece na manchete de de algum lugar com um cordão de ouro, uma medalha desse tamanho, né? Todo estilizado, com brinco de ouro, diamante, não sei o quê. Aí você vê que não bate. Entendeu? Então, assim, aquele sinalzinho, assim, como se a glória do gol fosse para Deus, é só um sinal. É só um comercial, mais nada. Verdade. A chance da gente praticar essas coisas e receber elogio, transformar isso em algo corruptível no nosso coração, também vai falar muito sobre a nossa intimidade com Deus, né? Porque, como eu vou falar isso? A prática das boas obras, a gente sabe que não salva ninguém, que salva é a graça. Amém. Então a gente tem diversas religiões, por exemplo, que vão ensinar a prática das boas obras, né? Que vão te dizer que praticar isso é ótimo e que você tem que fazer o que é bom para o seu próximo e etc. Agora, o servo de Deus, ele não é motivado a fazer boas obras pelas obras em si. As obras não são um fim em si mesmo. Então é por isso que a gente fala que tudo vai depender do coração da pessoa e da sua motivação, porque se ela faz o que faz para a glória de Deus, ela pode receber um elogio tranquilamente e aquilo não vai afetar ela, porque ela sabe que aquilo que ela está fazendo é para a glória de Deus. Agora, se a pessoa já sai de casa, né, como o pastor falou, com a predisposição de receber um elogio, com a necessidade de ser visto e elogiado, é onde mora o perigo e é onde as nossas ações podem ser invalidadas. Mas é isso. Alguma dúvida dentro desse assunto? Dani, eu queria assim, eu acho que nossa vida cristã, como o pastor nos está falando todos estes dias, é intencional. A vida cristã, quando a gente conhece ao Senhor e conhece ao Cristo e tem a Cristo como nosso Senhor, é imitação. Sim. Tudo é imitação. Tudo o que Ele faz, a gente tem que fazer. Todos, como seres humanos, somos egoístas e somos vaidosos. Conhecendo a Cristo ou sem conhecer. Agora, conhecendo a Cristo, tudo o que nós fazemos tem que ser para a glória do Senhor. É o que o apóstolo Paulo vai ensinar, né? Tudo, do mínimo ao máximo. E nossas intenções são vaidosas. Sim. Cada vez que a gente vai fazer uma coisa, tem que pedir, Senhor, que seja tua vontade. Sim. Que tudo o que façamos seja para a tua glória. Sim. Que custa, sim, porque somos vaidosos. Então, isso que você está ensinando hoje, o que nos está relembrando, é para que não caiamos, porque muitos cristãos estão caindo, estamos caindo nisso. Isso é como uma lembrança ou um alerta. Sim, sim. É um alerta, porque não é falar do mundo, é na igreja. Estamos fazendo o que o Senhor está falando? Sim. É porque as boas obras, elas são a maquiagem mais forte para maquiar uma falsa espiritualidade. Porque, e é muito perigoso, porque a linha que separa, né, você fazer as boas obras para a glória de Deus e você fazer para aliviar a sua consciência de uma vida de pecado é muito fina. Então a gente tem diversos casos, diversas pessoas que a gente conhece, próximas a nós ou não, que a gente fala, mas é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão querida, fazia o bem para todo mundo, mas não servia a Deus, né?
E aí a gente fica naquela dúvida, mas e aí, né, como é que... Só que a grande questão é justamente essa. A prática das boas obras, né, a prática por si só não evidencia nada. O que vai evidenciar é a motivação do coração da pessoa que está praticando. Absoluta. Y tanto así que o maior exemplo que a gente tem, qual foi? Caim e Abel. Sim. Esse é o maior exemplo. Porque Deus recebeu a Abel por quê? Pela sua motivação. Exatamente. Não pelo seu Sua oferta. Justamente. Esse é o exemplo. Tem gente que não é cristã e faz muitas obras maravilhosas. E não sabemos qual é a sua intenção. Sim. E tem muita gente cristã que não faz nada. Não Exatamente. sabemos qual é a sua intenção. Mas hoje que estamos aqui, teremos que relembrar qual é a nossa intenção como cristãos. Isso aí. Exatamente. Bom, vamos dar seguimento então? Próximo ponto, como devemos orar? Do 5 ao 15, né? Aqui Cristo vai falar a respeito da prática dos hipócritas que oravam, né, em pé nas praças e nas sinagogas, e que a gente não deve fazer isso, que a gente deve orar, né? Quando a gente for orar, que a gente deve fechar a porta do nosso quarto e ali orar nosso Pai que está em secreto. Então depois ele vai e ensina também, nos dá um modelo de oração que é o Pai Nosso, e de igual modo, né, ao que foi dito por Jesus em relação às práticas de justiça, né, ele vai iniciar aqui o assunto da oração dizendo que quando orarem, isso é, orar é opcional? Não. Um cristão ora, essa é a realidade. Um cristão deve orar. Então, quando orar, né, quando o Cristo começa, e a gente, né, vê em Cristo um modelo de oração, né, que volta e meia Cristo se retirava e fazia suas orações e tal. Então, diferente dos hipócritas que fingiam ser uma coisa que não era, o Cristo ensinava aquilo que ele era de fato. Então, orar é um dever do cristão. O cristão é alguém que ora. Não existe a possibilidade de não orar. O que existe é a possibilidade do homem se aproveitar, até mesmo da oração, para trazer glória para si. O ser humano é terrível, né? O ser humano é um saco de lixo. Desculpa, gente, um momento para extravasar aqui. Porque como que a gente pode pegar a oração, né? Um momento mais, que deveria ser um momento mais quebrantamento da vida de um pecador, e a gente vai lá, não, eu vou orar aqui agora diferente. Todo mundo vai sentir o meu poder. E é impossível, né, a gente ler esses versículos aqui sobre a oração e não se lembrar da parábola do fariseu e publicano, né, do Evangelho de Lucas, quando o fariseu vai fazer essa oração e, né, Senhor, graças te dou, porque não sou como esse publicano desgraçado, né, que está aqui, esse pecador miserável. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como ele. E publicano, coitado, lá no íntimo dele, batendo no peito, sofrendo. Você é um pecador, olha e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Porque eu sou um pecador. E só aí a gente já percebe, né, como que a oração, até mesmo a oração, pode ser corrompida pelo ser humano para trazer glória para si. E quando a oração serve para a promoção da glória do homem, já a gente pode pressupor que existe uma profunda má compreensão a respeito do que é a oração. Porque a oração, irmãos, ela é o momento ímpar na vida do cristão. É o momento onde o Deus Santo, Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, se encontra com o pecador. Aquele que não tem nada, que não pode oferecer nada para Deus. Esse deveria ser o momento de maior quebrantamento da alma do ser humano. É você orar, é você sem nada para oferecer diante daquele que é tudo. É você, o mais miserável pecador de todos, diante daquele que é santo.
mais Jesus chama atenção para aqueles que usavam esse momento de intimidade com Deus para evidenciar a sua aparente santidade e a sua aparente proximidade com o divino. E por isso são hipócritas, porque eles não entenderam o que é oração, eles não entendem o sentido do que é oração, e porque eles não são aquilo que aparentam ser. Jesus queria mostrar que os que vivem uma vida piedosa, eles sabem o valor, eles sabem a maneira de chegar à presença de Deus. E aí a gente pode, mais uma vez, refletir. Então, significa que orar em público é pecado? Não, nem tudo é pecado. Mas também, a gente está falando sobre bom senso, sobre como agir com sabedoria. Então, de imediato, não é pecado nem orar em público. A gente vê diversas vezes Jesus orando com seus discípulos, também os apóstolos orando entre eles e com outras pessoas, mas para tudo há um contexto e um sentido, né? Aqui Jesus estava chamando a atenção e estava condenando a maneira da prática de oração dos fariseus. Por que ele estava condenando isso? Porque na oração, nas reuniões que aconteciam nas sinagogas entre os fariseus, todos ficavam sentados, né? Até o professor que ensinava ficava sentado. Mas existiam esses hipócritas que na hora de orar ficavam de pé, porque eles queriam, né? Então estava todo mundo sentado ali na sinagoga, aquela coisa toda, e aí alguém fulano, olha para a gente aí, se levantava e começava ali o seu espetáculo de oração para poder parecer ser mais espiritual. Outro exemplo, né, eram aqueles que oravam em pé nas praças, isso porque a lei de Moisés dizia que deveriam ser feitas 3 orações diárias. Então, alguns fariseus, eles esperavam dar a hora da oração deles e se dirigiam às praças para poder orar ali, para serem vistos. E é interessante porque Jesus ainda dá ênfase, né? Ele vai dizer, no canto das praças, isso é, nas esquinas, ali onde todo mundo passa, né? Na curva da praça é ali que ele fica, para todo mundo poder ver ele orando. Então, veja como que o coração do homem é vaidoso, como que o coração do homem pode elevar tanto o nível do ego do coração humano a ponto de usar a oração para conseguir glória para si. Jesus condena isso. Olha, não façam como esses. Não façam isso. Mas em contraste com essas atitudes dos fariseus, Jesus diz, olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora seu Pai que está em secreto. E essa palavra aqui, né, de quarto, que é tameio, no grego, ela também era usada para se referir ao quarto de despensa, que era um quarto que não tinha janela, só tinha uma entrada no quarto, não tinha mais nada. Isso dá ênfase no quanto que Jesus estava querendo falar aqui sobre esse momento de intimidade, esse momento fechado entre você e Deus, né? A gente, né, um dos maiores pesadelos do ser humano, e isso é comprovado cientificamente, tá? É o ser humano sonhar que está saindo com um pijama na rua, né? Em público, com roupa de dormir, ou enfim. E por que eu estou falando isso? Por que isso é um pavor do ser humano? Porque isso é o quê? É a intimidade sendo vista. E a gente deveria tratar a nossa intimidade com Deus com o mesmo zelo. Porque se a gente não quer que a nossa intimidade física seja exposta, por que a gente ia querer que a nossa intimidade com o Senhor fosse exposta, não é mesmo? Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é justamente isso, a gente expõe aquilo que não deveria ser exposto, né? Que é a nossa intimidade com Deus. Esse momento de intimidade entre nós, né, entre pecadores, entre nós e Deus, deve ser feito no nosso quarto. A gente deve fechar a porta do nosso quarto, ter um momento só com o Senhor. E era isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Muito maior do que receber o reconhecimento dos homens, de que, nossa, como ele é santo, né? Como esse cara é elevado, olha como ele ora, olha as palavras que ele usa. Nossa, ele se refere a Deus como você, como íntimo do Senhor ele é.
Muito mais do que isso, irmãos. Deve haver no nosso coração um deleite na presença do Senhor que está em secreto. Amém. Muito mais do que desejar a glória dos homens, deve-se desejar a presença do Senhor em secreto. Amém. Se deleitar na presença do Senhor e ter nisso a nossa recompensa. Né? Que recompensa maior do que estar na presença do Senhor em oração, recebendo ali, né, a orientação do Senhor, o perdão dos nossos pecados. Então, aqueles que oram, desejando glória para si mesmos, esses que Jesus chama de hipócritas, já receberam sua recompensa, porque já receberam o reconhecimento dos homens. Esses aí realmente são homens de oração mesmo. Já receberam a glória deles. Mas aqui, nesse ponto da oração, Jesus, ele não condena só os hipócritas, mas ele também condena práticas pagãs. Né? A outra coisa que ele vai condenar são as vãs repetições, e alguns acham que não devem orar mais de uma vez pelo mesmo motivo, porque é uma repetição. Né? Eu não vou orar pela cura de fulano de novo não, porque já orei uma vez, não é uma repetição. Não, isso não é uma repetição. Jesus estava fazendo aqui um contraste entre o que é feito e o que deveria ser feito. Né? O que se faz e o que deveria ser feito de fato. Alguns estudos atrás, a gente falou que Jesus tinha chegado na região da Galileia. E é aqui que ele faz o Sermão do Monte, na região da Galileia. E como a gente já viu anteriormente, era uma região cercada por muitos outros povos que tinham religiões pagãs. E muitos desses povos, quando eles falavam com seus deuses, eles tinham o costume de ficar repetindo a mesma coisa diversas vezes, porque eles acreditavam que isso iria fazer com que eles fossem atendidos pelas suas entidades, né, pelos seus deuses. O que aconteceu com Elias, por exemplo, né? Elias e os profetas de Baal, né? O sacrifício está lá, tem que queimar o sacrifício. Aí, primeiro os profetas de Baal, aí eles começam a orar. E ora daqui, ora de lá, e grita, né? Elias, né? Maravilhoso, né? É irônico, né? Não quer falar mais alto, não? Acho que Baal está ouvindo. E eles ficavam repetindo, Baal, ouça-nos aqui o que a gente está falando. E aí, nada acontece, eles se cortam, né? Se banham de sangue, nada acontece. Por quê? Porque só existe um Deus. Né? E esse Deus, ele não é um Deus de madeira, ele não é um Deus de metal, ele não é um Deus surdo, ele é um Deus que ouve, ele é um Deus vivo. Então, por isso, Jesus ensina aqui que não precisa ficar com essa loucura de ficar repetindo as coisas, como se isso, né, como ele vai dizer, não fique repetindo porque quem faz isso são os gentios, são os pagãos, porque eles acham que isso, por muito falar, serão ouvidos. Mas não precisa. Quando você for orar ao Senhor, fala com Ele. E não precisa ficar repetindo várias vezes, porque o nosso Deus é um Deus vivo, Ele nos ouve. E antes mesmo que a gente fale aquilo que a gente quer, Ele já sabe o que se passa no nosso coração. Amém. Então, nosso Deus não é uma figura surda, não é um Deus de objeto, Ele é um Deus vivo, por isso não há necessidade dessas vãs repetições, né? A fim de ser atendido. Por favor, faz. Não tem necessidade disso, Jesus está me ensinando. Então, esse era um assunto tão importante, irmãos. O assunto da oração era um assunto tão importante, tão caro para Jesus, que, além de tudo, todas essas dicas que ele já deu, ele ainda vai fazer o quê? Ele vai apresentar um modelo. É curioso a gente ficar pensando, né, no momento que aquilo estava acontecendo, porque eu fico imaginando a cara de interrogação daqueles que estavam ouvindo Jesus, né? Bom, se não é para a gente orar como os fariseus oram, se não é para a gente orar como os gentios oram, como que a gente vai orar então? Aquela cara de interrogação, Jesus, quer saber? Faz o seguinte, quando for orar, ora assim. Ele apresenta um modelo para a gente. E essa, como eu já disse, é a oração, né, mais conhecida da fé cristã, conhecida como a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, né, nesse contexto que nós estamos estudando aqui, ela é crucial. Por quê? Porque ela é uma oração que declara a nossa dependência de Deus. É uma declaração de dependência e de onde a gente vai admitir o senhorio de Deus sobre as nossas vidas.
E por que isso é importante? Porque quando a gente reconhece a nossa dependência de Deus, quando a gente reconhece que só Deus é santo, que só Ele é digno do louvor, então tudo que a gente faz para a glória de Deus. Amém. E o primeiro aspecto que vai evidenciar isso é a maneira como a oração começa, né? Pai. Quem tem pai é o filho, né? E os filhos dependem de seus pais. Então, Deus está perto daqueles que o buscam, assim como o pai está perto de seu filho. E assim como o filho depende de seu pai, nós dependemos de Deus. Então, por isso nós nos referimos a Ele como o Pai nosso que está nos céus. É aquele pai que cuida dos seus filhos. Ter Deus como pai é se colocar no lugar de filho, se colocar no lugar de dependência. Isso é, nós dependemos de Deus. O segundo aspecto que vai evidenciar isso é que antes de pedir qualquer coisa para nós mesmos, a oração deve ser feita para que Deus faça a sua vontade, né? Faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso é dependência, é acreditar que a vontade do Senhor é a melhor vontade para os seus filhos. É acreditar que aquilo que Deus quer é muito melhor do que aquilo que eu quero. Então, antes do Senhor, faça a tua vontade. É essa oração que Jesus vai fazer, né, antes de ser entregue nas mãos dos soldados. Senhor, que se faça a tua vontade. O terceiro aspecto é que Deus nos dá o pão de cada dia. E essa é uma relação com o que acontecia no deserto, né, onde o povo de Deus não deveria guardar o maná de um dia para o outro, porque eles deveriam confiar na provisão diária do Senhor. E assim também nós dependemos diariamente da provisão que vem de Deus. Por isso, é o pão nosso de cada dia que Deus nos dá. Mais uma relação de dependência. Nós dependemos que o Senhor nos dê o pão de cada dia. O pão de cada dia é um ato de misericórdia da parte de Deus para com os seus filhos. O quarto ponto é a necessidade do perdão de Deus. E aqui Jesus vai alertar sobre a importância de perdoar para ser perdoado, né? Na aula passada, a gente viu que antes de ofertar, né, se houvesse algum problema com o seu irmão, você deveria se reconciliar com ele antes de ofertar. E assim é estabelecida uma relação de dependência, onde para receber o perdão de Deus, eu preciso perdoar o próximo. Perceba como tudo aqui fala sobre dependência de Deus. Então, para que eu receba o perdão da parte de Deus, eu preciso perdoar o próximo. Dependência, eu dependo desse perdão do próximo para ser perdoado por Deus. E o quinto e último aspecto que vai evidenciar essa oração como uma oração de dependência é que somente o Senhor pode nos livrar da tentação e dos perigos do mal. Né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o Senhor que nos livra do mal, irmãos. Amém. Então perceba que tudo começa e termina em Deus. Né? É Ele quem é o nosso Pai, é nele que nós nos apegamos, é a vontade dele que deve ser feita, é Ele que nos dá o pão de cada dia, é Ele que perdoa nossos pecados, Amém. e é Ele que não nos deixa cair em tentação, é Ele que nos livra do pecado. E por isso a oração termina com uma palavra de louvor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, diante daquilo que Jesus vem ensinando, essa oração é uma oração que protege o homem de si mesmo. É uma oração que não é egoísta, e por isso ela fala no coletivo: Pai nosso, Pão nosso, né? Perdoa-nos. Não é uma oração que não é egoísta, é uma oração que não abre brechas para a hipocrisia. Por quê? Porque para eu receber o perdão, eu preciso perdoar. É uma oração que não abre margens para a vaidade, porque tudo depende da vontade de Deus. Então, o fato de Jesus deixar um modelo de oração para os seus ouvintes significa também uma manifestação do amor de Deus por nós, que em outro momento vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas Jesus nos ensina o caminho de oração. E qual é o caminho de oração?
Uma oração que começa e termina glorificando o nome de Deus. Uma oração que não olha para si mesmo, uma oração que não tem a vaidade, não tem lugar para vaidade, não tem lugar para hipocrisia, mas é uma oração que olha para Deus e vê em Deus tudo aquilo que precisamos. Então, para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, aquilo era muito significativo. Ter um modelo de oração era extremamente significativo porque eles tinham dois referenciais. Para os judeus, o referencial deles eram os fariseus, que com eloquência e com aquela coisa toda de querer se mostrar, fazer aquelas orações que não valiam de nada. E a outra referência era a referência dos gentios, que achavam que para serem atendidos precisavam ficar lá repetindo a vida toda aquilo que eles queriam. Mas Jesus diz, não, quando vocês forem orar, orem assim. Glorifiquem o nome de Deus através da oração de vocês. Então, vocês serão atendidos. E Jesus vai encerrar esse ensino a respeito da oração, da prática da oração, reforçando aquilo que já foi dito dentro da oração. Né? Quando ele diz a respeito do perdão de Deus que está vinculado ao perdão do próximo. É interessante porque o termo que é usado dentro da oração é dívida. Né? Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Isso porque havia a compreensão de que quando você peca, você entra em dívida com Deus, você está em dívida com Deus. A sua vida de pecado te coloca numa situação de dívida com o Senhor. Então, Deus quita nossas dívidas, que são esses pecados que nós cometemos contra o Senhor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos quitar as dívidas daqueles que nos devem, né? Daqueles que erraram conosco. E aí a gente pode, né, refletir, irmãos, se Deus perdoa as nossas ofensas que são dirigidas a Ele, por que nós não perdoaríamos o nosso próximo? O que é mais ofensivo do que o pecado cometido quando você serve a um Deus santo e puro? Porque quando alguém nos fere, quando alguém nos ofende, é um pecador ferindo outro pecador. Mas quando nós ofendemos a santidade de Deus, é um pecador que peca contra o Todo-Poderoso. Então, é por isso que se estabelece esse termo condicionante. É necessário perdoar para ser perdoado. A condenação de Jesus é para que os ouvintes não fossem hipócritas, não sejam hipócritas. Isso é, se você vai pedir perdão para Deus sem perdoar o seu próximo, o que é isso? Hipocrisia. Como você quer receber perdão se você não perdoa? E, meus irmãos, isso aqui pode parecer um assunto superado, mas muitas pessoas não conseguem perdoar. Existem muitas pessoas que se dispõem a viver uma vida de sofrimento para não liberar perdão. Mas aqui é um termo condicionante, irmãos. Para receber o perdão de Deus, é preciso perdoar o próximo. Amém. Muitas pessoas não entendem por que não conseguem nutrir uma boa vida de oração, uma boa vida de comunhão com o Senhor. Mas quando olham para si mesmas, elas percebem que no seu íntimo elas não perdoaram. E essa falta de perdão, irmãos, ela afeta diretamente a vida espiritual. Por quê? Porque uma oração feita por alguém que não perdoa é uma oração feita por alguém que não vai ser perdoado. Então é um termo condicionante, irmãos. Para receber o perdão de Deus é preciso perdoar. Amém. E existem várias histórias sobre perdão, mas a mais bonita de todas, irmãos, é o perdão que nós recebemos da parte de Deus. A nossa dívida, irmãos, foi quitada de uma vez por todas pelo sangue de Jesus. Amém. E aí a gente entra naquela mesma situação, se nós queremos imitar o Senhor, a gente tem que imitar em tudo. Até mesmo perdoar o nosso irmão. Por mais ofensivo que seja aquilo que nosso irmão fez contra nós, nunca será tão ofensivo quanto aquilo que nós fizemos contra Deus. Então precisamos achar em nossos corações lugar para o perdão, para que também possamos encontrar perdão diante de Deus. E assim, Cristo encerra o ensinamento a respeito da oração. A oração é um ato de quebrantamento, é um ato de louvor a Deus. É um ato de contato entre o pecador e Deus Todo-Poderoso.
Amém? Amém. Alguma dúvida desse tema? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que tem mais derrubado as pessoas, em especial na igreja, que a gente está tratando disso, é essa questão de dizer que é crente e não é bobo, ou seja, não perdoa, porque acha que o outro deve mais a ele do que qualquer outra situação. Mesmo que o outro tenha errado, como a gente está falando, para o cristão, o perdão não é opcional. Não é porque a pessoa, você acha que você tem que ir à pessoa e ela te pedir 1000 perdões e se retratar. É uma coisa que você tem que dar para ser livre em Deus e não olhar para aquilo que passar adiante. Exatamente. E é uma dificuldade que a gente tem visto muito na igreja, assim, por isso que há tantos rachas, tantas quebras, tantas pessoas cheias de razão e sem nada na questão do Espírito. E aí Jesus está falando para eles, olha, os fariseus são assim, eles deviam ter muita bronca dos fariseus, eles deviam ver, eles mandavam e faziam, eles queriam se mostrar. E aí Jesus está falando para eles, olha, perdoar. E eles são eles. Exatamente. E a gente vê, né, igrejas que surgem a partir de divisões que aconteceram por falta de perdão. Sim. E aí, como é que funciona isso? E é importante também a gente esclarecer que perdoar não é sinônimo de caminhar junto. Óbvio que o melhor cenário é que você perdoe e que seja uma situação onde vocês possam, onde você e a outra pessoa, enfim, possam conviver bem. Mas existem situações, irmãos, em que a separação física vai ser necessária. Agora, o nosso coração precisa perdoar. O nosso íntimo não deve existir nenhum tipo de mágoa, rancor ou ódio nutrido por aquela pessoa. E é possível você perdoar alguém e não querer mais caminhar com aquela pessoa. Isso é extremamente possível. O que não é possível é querer viver uma vida cristã sem liberar perdão para aqueles que nos ofendem. Sim. Tudo certo? Bom, então para a gente encerrar, como devemos jejuar? Por fim, né, não menos importante, como jejuar? E aqui Cristo vai dizer, né, quando vocês jejuarem, não fiquem com a aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer que estão jejuando. Mas quando jejuarem, lavem o rosto, unjam a cabeça, a fim de não parecer a outros que estão jejuando. E sim ao seu Pai, em secreto, e o seu Pai que está em secreto lhe dará a recompensa. Então, assim como a caridade e a oração, o jejum também não é algo opcional. Todo aquele que serve ao Senhor jejua. Você vai iniciar com quando jejuarem e não se jejuarem. Jejum é a prática de crente. Crente jejua. Ponto. Agora, como jejuar? De novo, a crítica de Jesus vai se estender aos fariseus e a sua maneira errada de praticar a fé judaica. Os fariseus tinham jejuns obrigatórios toda segunda e quinta-feira. E, de acordo com alguns estudiosos das práticas judaicas do Novo Testamento, quando chegava o dia do jejum, alguns desses, eles gostavam de ir com o cabelo desarrumado, sem fazer higiene pessoal costumeira, né, que geralmente é feita na parte da manhã, e muitos tinham roupas específicas para o dia do jejum. Eles separavam as roupas mais surradas, mais desgastadas, para usar no dia do jejum. Então, tudo isso eles faziam para quê? Para aparentar, né, um quebrantamento, para aparentar uma contrição. E, então, eles faziam isso, eles não penteavam o cabelo, né, acordavam no escovar o dente, ficava aquele bafo de onça. E assim, né? E assim eles iam viver o dia, para parecer, para dar aquele ar de, né, caramba, esse cara é espiritual, para estar assim acabado, Deus está maltratando ele. E isso por quê, irmãos? O ser humano é terrível, né? No Antigo Testamento a gente tinha, né, aquelas situações onde os reis, né, entre outros, quando passavam por uma situação difícil, aconteceu com Davi, por exemplo, eles jejuavam, eles se vestiam, né, de panos de saco, sentavam em cinzas. Mas aquilo era um contexto específico, irmãos, porque
eram momentos específicos, atitudes específicas para situações específicas. Então, Davi, por exemplo, né, quando comete lá o pecado com Batseba, ele se quebrantou tanto diante daquela situação e ele se viu tão envergonhado que ele tirou os vestes reais, né, e se vestiu de pano de saco. Agora, qual era o contexto? Ele era um rei. Né? Oi? Não, tem mais aqui, obrigado. Ele era um rei que governava Israel. Então, para Davi se vestir com panos de saco e né, viver naquele contexto de contrição, isso significava uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque aquilo mostrava para o povo, era um ato público de arrependimento. Mas, essa prática dos fariseus de não pentear o cabelo e né, de não fazer as suas higienes e até mesmo usar roupa surrada no dia do jejum, de acordo com Jesus, isso era o que? Era um sinal de hipocrisia. Porque, assim como acontecia né, com as boas obras e também com a oração, eles faziam isso para conseguir a glória dos homens. Vou pegar mais água aqui. Então, as pessoas olhavam para aquilo e acreditavam que eles eram homens mais santos, né? Porque tinha aquela aparência de sofrimento. Nossa, como deve estar sendo duro o jejum daquele cara, né? Deve estar jejuando 40 dias para estar com essa cara toda. Então, eles gostavam dessa bajulação, né? Desse reconhecimento, de ser visto fazendo aquilo tudo. Mas, irmãos, ao contrário, Jesus ensina que aquele que jejuar deve manter a boa aparência. A vida cristã, irmãos, é a vida maravilhosa. Você vê que Jesus não exige ninguém a não lavar o rosto, não escovar o olho. Não, mantenha a boa aparência. Né? Penteia o cabelo, lava o rosto, escova os dentes. Né? Você imagina que situação terrível se a ordenança de Jesus fosse: no dia do jejum, não escova os dentes, todo mundo vai se reunir. É coisa maravilhosa que ia ser, né? Mas não, Jesus diz: não, faz a tua higiene pessoal, mantenha a tua boa aparência. O jejum, irmãos, é como uma oração, ele é um ato de consagração entre Deus e o pecador. O quebrantamento gerado pelo jejum, ele é um quebrantamento interno, não externo. O exterior de um homem, ele pode estar completamente abatido e mesmo assim o seu íntimo pode ser um íntimo extremamente arrogante, vaidoso. Em contrapartida, né, o contrário também é verdadeiro, o homem pode estar muito bem em sua aparência física e seu interior está quebrantado diante de Deus. Amém. Aqueles que se preocupam com a sua consagração diante de Deus, eles não fazem isso para aparecer diante dos homens. Eles fazem isso como um ato entre eles e Deus. Por isso que Deus fala: olha, para evitar que o seu ato seja invalidado, mantenha a boa aparência. Né? Não fica por aí fazendo cara de sofrido, como quem está sofrendo por... Não. Eu lembro que, quando eu era mais novo, eu e meu irmão, a gente sempre gostou muito dessas bandas de gospel e tal, essas coisas todas. A gente viu as coisas que a gente queria imitar, né? E a gente viu uma ocasião em que uma galera da banda lá ia fazer voto de... Meu Deus, que era o voto de Sansão? Nazireu, obrigado. Voto de Nazireu. Né? E aí, os rapazes da banda ficaram um tempo sem cortar o cabelo, sem fazer a barba. Aí eu e meu irmão tivemos a brilhante ideia: vamos fazer igual. E aí eu lembro que na ocasião a gente foi falar com meu pai, né? A gente falou: pai, a gente queria fazer o voto de Nazireu para se consagrar ao Senhor, coisa e tal. Aí o pai é sempre manso, né? Senta aqui. E toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do meu pai explicando pra gente nesse dia. Ele falou: olha,
Isso aqui é só para aparentar. Se não fazer isso para aparentar que está fazendo alguma coisa, não tem necessidade. Quer fazer, faz alguma outra coisa. Se você não sabe de outra forma. E, lógico, na época eu não gostei de ouvir isso, né? Porque eu queria imitar os caras. Mas hoje eu compreendo que, irmãos, e aqui eu não estou julgando a atitude daquelas pessoas, longe disso, mas fato é que o meu coração, a questão do meu coração era justamente parecer que eu estava fazendo. E não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós, irmãos, é uma consagração verdadeira. Amém. É interessante que você falou no início que essa palavra boca era usada no teatro, né? Usada no teatro. Assim, não sei se foi intencional, mas tudo que Jesus está dizendo aí, no fundo, ele quer mostrar que os fariseus estavam justamente atuando. Eles estavam fazendo uma atuação, como se eles fossem atores, né? Representando um papel que não retratava o coração deles. Exatamente. Eles estavam apenas vendendo uma imagem, ou seja, eles são como atores, né? E eu fico pensando no quanto hoje a igreja vem sendo influenciada por atores, né? Muitos desses pregadores aí, esses coaches, pregadores de mídia, de massa que a gente vê hoje aí, muitos deles não são nada além de atores. Sim. Né? E, infelizmente, as pessoas se deixam levar, elas se deixam influenciar por isso e elas vão reproduzir esse mesmo tipo de atitude na igreja. Entendeu? É lamentável, porque o poder de influência que essas coisas têm sobre a vida das pessoas é muito grande. Com certeza. Essa palavra hipócrita, ela se referia justamente ao ator. Né? O ator, antes de se chamar de ator, era chamado de hipócrita. Então, é muito possível que Jesus estivesse fazendo essa ligação direta, né, com a vida que os fariseus viviam e a vida dos atores, que é justamente isso, fingir ser algo que você não é. Né? E isso que o pastor falou chamou minha atenção, porque é por isso que a gente se escandaliza, né, quando algumas dessas celebridades caem, né, que a gente pensa, caramba, mas era total espiritual, mas não necessariamente, porque ela aparentava ser espiritual, era o que a gente via. Mas o que acontece de fato, irmãos, acontece entre Deus e o homem no seu quarto, com a porta fechada. E, digo mais, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com essa necessidade que a gente tem de querer mostrar as coisas. Porque a palavra de Deus nos ensina que a nossa vida é muito mais no secreto do que no público. Amém. Mas, concluindo, para a gente poder encerrar, de tudo que a gente viu, né, até aqui, o que nos cabe, irmãos, é sondar o nosso coração e fazer uma autoavaliação de como nós temos vivido essas 3 práticas tão importantes que Ele nos ensinou. Né? A gente pode fazer pelo menos 2 reflexões dentro de cada uma delas. Primeiro, como eu tenho feito isso, e segundo, como eu tenho feito isso. Né? Eu tenho praticado boas obras? Se tenho, como eu tenho feito isso? Eu tenho orado? Se tenho, como eu tenho orado? Eu tenho jejuado? Se sim, como eu tenho jejuado? São reflexões que a gente precisa fazer. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que tudo começa com a intenção do nosso coração. A gente falou sobre 3 práticas piedosas, boas obras, boas ações, né? O jejum e a oração. E muitas religiões, né, se não todas, elas têm esses princípios, os mesmos princípios. Jejum, oração e caridade. Então, o que difere essas práticas da fé cristã para as outras religiões? Tudo vai depender de qual é a intenção do nosso coração. Se a gente estiver fazendo tudo isso e não for para a glória de Deus, então a gente se iguala a todas essas religiões. São práticas, pelas práticas por si só são vazias. Agora, como homens e mulheres de Deus, essas 3 práticas da nossa vida devem refletir glória para Deus. Amém. E essa é a diferença. Amém. Porque a gente não faz boas obras para que nós sejamos vistos como pessoas boas, para que Deus seja glorificado. A gente não ora para ser visto como pessoas de oração mais elevadas espiritualmente, não, mas para que Deus seja glorificado através da nossa oração. A gente não jejua, né, para que a gente tenha uma aparência de pessoas religiosas, não, a gente faz isso para que Deus seja glorificado através do nosso jejum. O que Cristo nos ensina através do seu exemplo é como viver uma vida que glorifica a Deus. Quando a gente avança para o capítulo 8 de Mateus, né, a
a gente pode ver depois, mas ali vai narrar a cura do leproso. O que Jesus fala para ele? Olha, não conte para ninguém que você foi curado. Mas vai, apresente ao sacerdote e faça o que Moisés ordenou. Foi esse lá o sacrifício que Moisés ordenou. Isso é, o único que poderia exigir adoração, Jesus poderia falar, agora tu ajoelha aí e adora. Mas não, ele fala, não conta para ninguém, vá até o sacerdote, se apresente diante dele e faça o que Moisés mandou. Isso é, vai lá e glorifica a Deus. Recebeu a cura. Então vai lá e glorifica a quem é de direito, a glória é de Deus. Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 5, verso 16, vai dizer que Jesus costumava se retirar para lugares afastados para orar. Isso é, Jesus poderia, irmãos. Ele poderia. Toda vez que orar, ele poderia falar, presta atenção que agora eu vou orar. Hein? Mas não. Ele se afastava e ia orar afastado. E quando Jesus jejuou, fez isso em público? Não. Foi no deserto. 40 dias e 40 noites. Cristo é nosso modelo, irmãos. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê tudo isso. A gente vê alguém que tinha uma vida de oração no secreto. A gente vê alguém que praticava as boas obras, não desejava glória para si, e olha que ele poderia. E também jejuava no secreto. Então o próprio Cristo nos ensina o que é a vida cristã. A vida cristã é uma vida discreta. Isso estou falando, lógico, das práticas, dessas práticas aqui, são práticas que devem ser praticadas de maneira discreta, de maneira que a gente seja um canal para a glória de Deus e não para a nossa glória. Hoje, no mundo que vivemos, tudo é invertido. E a gente se sente sobrecarregado, até cansado, porque a gente tem que mostrar tudo que a gente está fazendo. Se a gente viaja, a gente tem que mostrar. Se a gente vai fazer nosso devocional, a gente tem que mostrar. Se a gente vai comer alguma coisa diferente, a gente tem que mostrar para alguém. Mas, irmãos, a essência da fé cristã é o secreto. É o Pai que vem em secreto. E a gente tem se preocupado tanto com o que a gente está mostrando para os outros, a gente se preocupa tanto em mostrar para os outros que a gente se esquece de se preocupar com aquilo que a gente tem colocado diante do nosso Pai que nos vem em secreto. É muito mais fácil aparentar uma coisa do que ser essa coisa de fato. Então, por isso, muitas vezes a gente se acomoda em parecer alguma coisa. Né? Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu vou tirar a foto que eu vou colocar no meu Instagram que estava na igreja hoje. A coisa que mais me irrita, irmãos, é quem tira a foto na hora da ceia. Nossa, a pessoa escolheu o momento da ceia, tão importante para tirar a foto e botar na rede social, domingo de ceia. Realmente estava aleluiado, irmão. Que bom, para tirar a foto na hora da ceia. Mas o que isso mostra, irmãos? Mostra essa sociedade carente de glória, de fama. A gente precisa de like, a gente precisa de aprovação, de curtidas. E quando a gente olha a palavra de Deus, Jesus fala, não, vai para o teu quarto, faz sem ninguém ver, mantenha a boa aparência, sem mostrar para ninguém o que você está fazendo. Então, irmãos, a gente precisa se examinar e ver qual tem sido a motivação das práticas da fé que nós temos vivido. E para encerrar, eu vou deixar aqui três aplicações apenas. No próximo domingo, vamos celebrar o Natal, né? Uma festa, uma comemoração extremamente importante para a fé cristã, porque antes de Cristo morrer e ressuscitar por amor a nós, Cristo viveu por nós. Amém. Então, é isso que celebramos no Natal. E de que maneira podemos celebrar o Natal? E aqui vão as três aplicações. Primeiro, faça uma obra de amor, uma obra de caridade, uma boa obra. Abençoe alguém. Se você tiver condições, dê um presente para algum necessitado, para alguma família carente. Separe brinquedos que seu filho não usa mais e doe. Sirva uma refeição especial para alguém que não vai ter condições de ter uma ceia tão farta quanto a sua. Mas faça isso, irmãos, sem holofotes, sem promover eventos. Faça isso sem ser visto. Apenas faça, abençoe alguém. Segunda aplicação, ore. A gente tem que orar todos os dias, é verdade, mas nesse Natal, separe um momento a sós com o Senhor e faça uma oração. Agradeça a Ele pela vinda de Cristo ao mundo e o milagre da salvação. E faça isso, irmãos, se chamar a atenção, faça discretamente. Separe um momento na noite de Natal e vá orar e fala, Senhor, muito obrigado por ter se encarnado em um bebê que viria a ser o Salvador da humanidade.
E terceiro, esse aqui é difícil, hein? Ofereça um jejum. Mas no Natal, Danilo, difícil, né? A gente às vezes fica esperando o ano inteiro para chegar lá para comer. Mas ofereça um jejum ao Senhor. Talvez não no dia, mas um dia antes ou um dia depois. Se consagre a Deus em forma de jejum. Faça isso, agradecendo ao Senhor mais uma vez por aquilo que Ele fez, pela sua encarnação, pelo seu amor por nós. Mas não conte para ninguém, faça isso entre você e Deus, se consagre de maneira pessoal com o Senhor. Que nós possamos, irmãos, não só nesse Natal, mas sempre praticar as boas obras, a oração, o jejum, e que isso não seja motivo de orgulho para nós, mas motivo de glória para Deus. Amém. Amém? Deus abençoe os irmãos. Desculpa. A respeito do perdão especificamente, eu gostaria de sugerir um filme, antes da gente orar. Minha esposa que sugeriu para mim, ontem ela me convidou para assistir, que ela já tinha assistido, e ela me convidou para assistir com ela assistir novamente. Eu gostei muito desse filme, chama-se Um Dia Feliz na Vizinhança. O ator é Tom Hanks. Então, é um filme muito interessante. É um filme parado, né? E é um filme para pensar em várias coisas, em valores, para pensar. Assim, é um filme para você prestar atenção nos diálogos, porque os diálogos falam muita coisa, ensinam muita coisa, né? Mas a ênfase é o perdão, justamente o perdão, que é uma coisa tão difícil para a gente, né? Então, principalmente quando a gente sai marcado, né, de uma situação de conflito, perdoar é sempre muito difícil. Então, se você quiser aceitar a sugestão, né, procure depois um lindo dia na vizinhança. Ok? Muito bem, nós vamos orar, vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos ajude. Santo Deus e Pai, nós acabamos de ouvir a instrução que nos foi trazida através da Tua Palavra. Senhor, estamos aprendendo, Pai, durante esses dias, o que significa viver uma vida de justiça que vá além, que exceda a justiça praticada pelos escribas e fariseus. Ó Deus, que ainda existem hoje, Senhor, no meio da igreja, muitas vezes nós, ó Deus, na nossa própria atitude, na nossa própria conduta, Senhor, religiosa, nos assemelhamos aos escribas e fariseus em muitas coisas. Nós pedimos que o Senhor possa tirar do nosso coração essa inclinação para o farisaísmo, Senhor, para essa religião de aparência, Senhor, essa religião de máscaras, de hipocrisia. Que o Senhor nos ajude a irmos além, porque em todos os exemplos que nós vimos aqui, o Senhor adverte que nós não os imitemos, mas que imitemos a Ti, Senhor. Então, ajuda-nos, capacita-nos, dá-nos, Senhor, a coragem, ó Pai, a força de caráter, ó Deus, a disciplina, ó Deus, para que nós sejamos capazes de submeter, Senhor, a nossa vontade aos Teus propósitos e ao Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a mortificar a nossa carne, Senhor, a cada dia subjugando pela Tua Palavra, colocando aos pés da cruz aquilo que somos, ó Deus, e Te pedindo constantemente, diariamente, para que o Senhor nos ajude a praticarmos aquilo que a Tua Palavra tem nos ensinado aqui. Então, pedimos ao Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a jejuar, ensina-nos a praticar boas obras. Ó Deus, que as obras de piedade e as obras de misericórdia andem juntas na nossa vida e que elas tenham como motivação, Senhor, o desejo sincero e profundo de Te obedecer e de Te glorificar, de exaltar o Teu santo nome. Certamente com isso nós seremos capazes de abençoar também as pessoas com as quais nos relacionamos diariamente, constantemente. Nós pedimos, ó Pai, capacita-nos, ajuda-nos e perdoa-nos também quando nós temos deixado de praticar aquilo que a Tua Palavra nos ensina.
Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.